Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudio. Quanta honra. Vamos aguardar a Denise nos chamar para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo. Segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, do livro dos Médiuns. Só aguardando a Denise. Boa noite, Viviane. Valéria. Denise já está entrando. Ei, boa noite para todo mundo. Tudo bem, Carol? Tá boa, Denise? Boa noite. Boa Ei, Carol. noite. Ei, Dani. Tudo bem? Saudade. Graças a Deus. E Clarice, minha lindona, tá aí? Boa noite para você. Boa noite, lindona. Um abração. Hoje, Carol, Dani e Clarice. Vamos todo mundo dar uma boa noite para Dona Marlene, que a pouco nós estamos esquecendo dela. Dona Marlene, boa noite. Boa noite, dona Marlene. Minha lindona, querida, nós não vamos contar suas bagunças aqui não, porque a gente é amiga e papo sério, tá? Lindona. A levada que é o levada do meu coração é essa da Marlene. Marlene. Ó, Ai, ai. E aí, pessoal, vamos embora? Como é que tá essa... Esperar a turminha chegar? já está tudo pronto. Ai, ai. Vamos começar? Ô, Dani, eu não mandei a mensagem para Dani. Dani tá com a mensagem aí, não tá? Tá, tô aqui. Já prontinha. Se quiser Parceria. enviar, vamos embora. Vamos embora, isso aí. A Daniela vai ter que ler a mensagem para nós. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Obsessão. É em teus sentimentos inferiores que os espíritos encontram brechas para induzir-te a processos de natureza obsessiva. A quem não ofereça campo mental, os adversários desencarnados não conseguem molestar. Mágoa e ressentimento são pontos de ligação com as trevas. Fecha a porta do teu espírito à influência perniciosa dos espíritos com a chave de luz do perdão. Que o ódio não te deixe à mercê da vontade das entidades infelizes que saberão utilizá-lo contra ti mesmo. A maioria dos casos de obsessão somente é equacionada a contento, quando, pelo menos, uma das partes envolvidas toma a decisão de perdoar. Isso aí. Sejam todos, né, muito bem-vindos à Fraternidade Espírito, Amor e Caridade. Nós agradecemos a presença, a paciência e a alegria de cada um, todos os encarnados e desencarnados que conosco estão, ao Mestre Jesus, nosso exemplo maior, a toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, que todos possam nos auxiliar para que mais um estudo do Livro dos Médiuns, a intuição e a espiritualidade possa nos fortalecer para compreendermos, aceitarmos e praticarmos a lei de amor, justiça e caridade nos exemplos de Jesus. E que em cada um de nós possa acender a centelha divina da esperança, da certeza de que tempos melhores virão. E que todos aqueles que estão em sofrimentos
aflições, desânimo, possam ser envolvidos pela luz do amor maior, pela certeza de que não estamos sozinhos. E que aonde nós formos, o nosso pensamento, as nossas emoções e as nossas ações possam levar esperança, alegria e renovação. Que em cada um de nós possa o Cristo se manifestar através do nosso amar. Que assim seja. Que assim seja. Denise, vamos continuar então a segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 4, teoria das manifestações físicas. Tópico 72. Isso aí. Nessa teoria das manifestações físicas, o subtópico movimentos de suspensão, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Tópico 72. Demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos, e a possibilidade de agirem sobre a matéria, devemos agora saber como se efetua essa operação e como eles agem para mover as mesas e outros corpos inertes. O pensamento que naturalmente nos ocorre é aquele que tivemos. Como os espíritos o contestaram e nos deram uma explicação inteiramente diversa, que não podíamos esperar, é evidente que sua teoria não provinha de nós. Ora, a ideia que tivemos, todos a podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não acreditamos que pudesse jamais ocorrer a alguém. Facilmente se reconhecerá quanto é superior à nossa, embora mais simples, porque oferece a solução de numerosos outros fatos que não tinham uma explicação satisfatória. Pessoal, o capítulo 4, ainda nós estamos estudando, né, a parte das manifestações, os fenômenos, são os acontecimentos e a percepção da intervenção do plano espiritual no plano físico, né? E aqui Kardec vem, sempre que ele inicia um tópico, ele comenta sobre todas as bases que ele citou nas anteriores. E aqui ele fala, olha, foi demonstrado, foi comprovado a existência dos espíritos pelo raciocínio, pelos fatos e pela possibilidade de agirem sobre a matéria. Então, o fluido, isso aqui que ele vem mostrar, ele faz um tópico mostrando o seguinte, olha, nós nem vamos contestar mais, não tem mais o que contestar. Os espíritos existem e eles interferem em nossas vidas. E nós somos esses espíritos quando desencarnamos e voltamos para a pátria espiritual. E ele diz que em todas as teorias, nenhuma, né, por mais que o homem queira inventar, alucinar, que seja, ele vem mostrando para a gente assim, que ninguém tinha condição de idealizar tamanho conhecimento e detalhamento da influenciação dos espíritos em nossa vida. E quanto mais a gente avança no estudo do espiritismo, né, mais nós vamos percebendo todos os momentos a possibilidade, a explicação lógica e que nós somos os grandes parceiros, né, e grandes empreendedores nesta vida em que nós estamos, porque vem nos chamar toda hora a responsabilidade dos nossos pensamentos, dos nossos atos, e nos educar para quando nós desencarnarmos, não sermos os espíritos que desorientam os outros, a vida dos outros e o próximo, né? Então, eu tenho uma conhecida que ela, numa palestra, ela falou algo muito interessante, porque ela tem evidência. Então, ela passa por... Ela vê muita coisa, ela sente muitas coisas e ela percebe. Como tem evidência, então essa percepção fica maior, né? A dupla vista, ela vê os espíritos, as manifestações. E ela comenta que a única coisa que ela pede, quando ela desencarnar, quando ela voltar para a pátria espiritual, é que ela tenha respeito e consciência para nunca assustar, atormentar e atrapalhar a vida de ninguém que está reencarnado. Todo mundo pede, eu quero ir para um lugar bom, eu quero ter sossego, né? Eu quero estar bem. E ela disse que por tudo que ela vê e tudo que ela percebe, a única coisa que ela pede é que ela nunca utilize a sua condição de desencarnada para complicar a vida de ninguém.
Interessante, né? Vamos lá, Carol, para o próximo? Tópico 73. O conhecimento da natureza dos espíritos, de sua forma humana, das propriedades semimateriais do perispírito, da ação mecânica que podem exercer sobre a matéria e o fato de, nas aparições, as mãos fluídicas e até mesmo tangíveis pegarem objetos e os carregarem, naturalmente nos faziam crer que o espírito se servisse das mãos para girar a mesa e que a erguesse pelos braços. Mas, nesse caso, qual a necessidade de médiums? O espírito não poderia agir sozinho? Porque o médium, que frequentemente pousa as mãos na mesa em sentido contrário ao do movimento, ou mesmo nem chega a pousá-las, não pode evidentemente ajudar o espírito para a ação muscular. Ouçamos primeiro os espíritos que interrogamos a respeito. Pessoal, o item 74 agora, ele tem 25 perguntas. Agora esse tópico fica muito parecido com o molde do Livro dos Espíritos. E quem vai responder isso tudo é o espírito que foi São Luís, quando estava aqui. Que ele é um dos que faz parte da equipe do Espírito da Verdade, que ajudou a ditar a doutrina espírita para Kardec. É muito interessante que a cada pergunta que ele vai fazendo, né, ele vai fortalecendo aquilo que muitos de nós, reencarnados, descrentes, que temos as nossas dúvidas, aquelas coisas que a gente fica assim, não vou perguntar. E eles vão perguntando e esclarecendo. Mas o conhecimento da natureza dos espíritos, nós já estudamos ali. Nós já falamos também da propriedade dos espíritos sobre a matéria. E hoje eu estava vendo isso aqui, eu lembrei da Carol, porque o nosso próximo tópico vai ser as manifestações de transporte. Como que o espírito, fenômeno de transporte, como que ele movimenta, como que ele esconde, porque que realmente, às vezes, a gente tem a certeza absoluta que algum objeto literalmente sumiu, foi parar em outro lugar, não é? Então, assim, a gente já aprendeu sobre isso nesses fluidos e aqui ele vai reforçar nessas próximas 25 questionamentos, são bem simples, mas eles vão detalhando. Mas vale a pena que a gente pensar e não esquecer, em hipótese nenhuma, o que são fluidos, né? O fluido, olhando pela definição da ciência nossa aqui da Terra, são substâncias que representam capacidade de fluir, de escoar, não tem estrutura cristalina, elas são compostas por líquidos e gases, eles são definidos como fluidos, né, como lânguidos. O fluido cósmico universal, que a gente já falou tanto aqui, né, criação divina, o fluido cósmico é a base elementar da matéria, a base primeiro, o elemento primordial da matéria. E a gente já falou sobre o nosso perispírito, que é a nossa condição moral, dentro de tudo de nossas ações, de tudo que nós vivemos até hoje, e que é o modelador, organizador biológico do nosso corpo, mas que é o reflexo, a constituição semimaterial, que é o nosso, que a gente muitas vezes fala, estou vendo o espírito, né? É sim o reflexo dos nossos sentimentos, vibrações. Então, as ondas, eu fui estudar também sobre a onda, por quê? Eles vão perguntar aqui. Agora, Kardec vai detalhar a teoria das manifestações. Por que as mesas girantes, elas levantavam? Quem pegava e levantava? A gente já sabe que tem um fluido. Este fluido precisa estar combinado. É isso que o tópico 73 vem falar com a gente. Gente, se é um espírito que movimenta uma mesa, que levanta, que agita, que nos esconde objeto, que vem nos atormentar, então não precisa do médium. E aí, aquelas explicações dos tópicos anteriores e que vão reforçar aqui nós precisamos reencarnar, está lá no Livro dos Espíritos, Necessidade da Reencarnação. Nós precisamos reencarnar porque no plano espiritual nós aprendemos a teoria. Pela nossa livre escolha, pela nossa liberdade, só vivendo no corpo de carne, com o véu do esquecimento, é que nós vamos mostrando quem nós somos de verdade, o que nós sentimos de verdade, como nós agimos e o que nós precisamos fazer para sermos melhores. É como se nós tivéssemos a teoria
enquanto estamos no plano espiritual e voltamos reencarnados para colocar em prática. E as manifestações são importantíssimas, elas ocorrem com a combinação dos fluidos retirados da natureza, fluido cósmico universal, a disponibilidade do plano espiritual nos espíritos que participam e querem ajudar nesse processo, e um médium que tem a condição física, biológica, de, conforme as suas condições, seus valores morais, emanar mais fluidos. A combinação dos fluidos da natureza, do ambiente, as combinações do fluido retirado do fluido cósmico universal e a emissão pela vontade, pela caridade, pela responsabilidade do médium, esta combinação gera fluidos. Tanto que os fluidos, né, eles são neutros. Nós damos a todos os fluidos e ondas que nos envolvem a criação, a direção e a forma conforme nossa vontade, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emissões de responsabilidade. Então, o fluido ele é neutro, e quando nós, pela vontade, desejamos o bem, queremos o bem, ele se transforma em dínamos de energia, potências, luzes, perfume, fluidos que envolvem e podem ser transformados numa psicosfera de muita paz e de muita maldade, né? Então, nós somos, a gente fala do nosso planeta, da nossa casa, do nosso trabalho. Chico entrava, gente, num botequinho horroroso para tomar o seu café. E ele foi muito criticado, porque você é um espírita, como é que você entra naquele lugar? E ele um dia ficou preocupado, falou, eu gosto, conversa com todo mundo, chama todo mundo de irmão, tomava o cafezinho dele, né? E aí um dia ele perguntou a Emmanuel se ele deveria não ir lá mais. E aí Emmanuel falou, nós podemos entrar em qualquer lugar, o que importa é como nós saímos de lá. E o cuidado que ele tinha nas palavras, porque ele já tinha essa consciência, porque ele tinha uma mediunidade muito grande, ele percebia os fluidos e as energias, ele disse que com o tempo ele veio estudando a gentileza para tomar muito cuidado ao dirigir e ao pensar nas pessoas, o cuidado das palavras. E Chico dizia muito, né? Todo mundo falava, você vai na cadeia, você vai ver os presos. Eu falei, não, eu vou ver os educandos. Então, muitas vezes, assim, na época de Chico, década de 70 e 80, criticava-se quem era mãe solteira. E Chico dizia, não, são filhos de pais ausentes, de pai ausente. Então, o cuidado e o olhar, que ele dizia que a verdade tinha que ser dita, uma gota de verdade tinha que ser colocada em 10 litros de amor. E aí, ele já tinha noção dos fluidos. Por que a gente está falando isso? Ele tinha plena consciência que ele seria muito atacado pelos inimigos do bem, mas que ele tinha noção desse fluido, dessa energia, da importância do pensamento, do sentimento, da nossa luta para não ficar preso nas coisas ruins, porque tem acontecido muitas influenciações. Nós estamos sendo provados o tempo inteiro, essa energia pesada, essa energia densa. Quando a gente assusta, a gente também está reclamando de tudo. Então, é essa onda, esse magnetismo. Nós somos responsáveis, como coletividade, por toda a condição fluídica do planeta. Quando acontecem grandes chacinas, grandes crimes, de alguma forma, os nossos pensamentos negativos, a nossa crítica contundente, porque uma crítica construtiva quer buscar uma solução. Uma crítica que se perde na superioridade, no orgulho, na maldade, ela cria miasmas que comprometem regiões e cidades. Dizem que em volta dos presídios, quando existem aquelas rebeliões, tem uma nuvem densa tão pesada que, de alguma forma, nós somos responsáveis pelas emanações de pensamentos ruins que conseguiram condensar e dar espaço para isso acontecer. As ondas eletromagnéticas, elas são oscilações formadas por campos elétricos, elas vão variar tanto no vácuo quanto nos meios materiais. Por que eu estou falando das ondas agora? Consequência dos nossos pensamentos.
O pensamento, a energia é neutra. A nossa vontade gera isso. E que essas energias, oriundas do nosso pensamento, pela nossa vontade, ela propaga no vácuo e também nos meios materiais, onde tem matéria e onde não tem. Ela caminha como onda. E as ondas são tridimensionais, são transversais, viajam na velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. E aqui eles vêm nos explicar que as formas como as ondas aparecem, né, na matéria que já foi estudada, onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, a ultravioleta, o raio-x, tudo isso é onda. Então é o seguinte, a densidade que o perispírito de cada morada, de cada planeta tem, ela é um resumo e uma condensação da maioria dos pensamentos da humanidade espiritual daquele planeta, daquela morada. Há muitas moradas na casa do meu pai. A nossa condição fluídica perispiritual, ela está totalmente ligada pela energia do planeta. Então, se nós quisermos ir para um planeta mais evoluído e morarmos e vivermos num planeta mais evoluído, nós temos que repensar a nossa quantidade de emissão de ondas pelos nossos pensamentos e sentimentos. E aí, nós vamos agora começar a refletir um pouquinho sobre isso aqui, tá, Carol? E falando sobre isso, porque Chico preocupava muito. E toda a espiritualidade, todos os livros de André Luiz falam nisso. Só fechando para a gente começar o tópico 74, no livro Obreiros da Vida Eterna, eles contam relatos de uma equipe espiritual que ajudava as pessoas ligadas às várias religiões que socorriam e ajudavam muitos outros. E André Luiz foi com uma equipe de socorristas, que são espíritos que ajudam o desenlace, o momento do desencarnar. E neste momento eles relatam o caso de uma senhora que tinha feito um trabalho muito bacana dentro da sua religião, tinha ajudado muitos, que ela tinha sido merecedora de auxílio para aquele momento. E eles contam que os fluidos e as energias que ainda existiam, que estavam no corpo, na hora do sepultamento, espíritos aparecem, nós chamamos de passe, né? E tiram dela todo esse fluido e devolvem para a natureza, para que o espírito não tenha nenhuma sensação desconfortável da situação que o corpo ficaria a partir daquele momento. Ela foi merecedora de ter este alívio e essa limpeza fluídica, e dizem que é lindo quando se devolve para a natureza. Fluidos de pessoas que foram boas. Vamos lá? Tópico 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís, depois confirmadas por muitos outros. 1. O fluido universal é uma emanação da divindade? Resposta: não. Pode falar até os 5. Tá. 2. É uma criação da divindade? Resposta: tudo foi criado, exceto Deus. 3. O fluido universal é o próprio elemento universal? Resposta: sim, é o princípio elementar de todas as coisas. 4. Tem alguma relação com o fluido elétrico cujos efeitos conhecemos? Resposta: é o seu elemento. 5. Como o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Resposta: para encontrá-lo na simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. No vosso mundo, ele está sempre mais ou menos modificado, para formar a matéria compacta que vos rodeia. Podeis dizer, entretanto, que ele mais se aproxima dessa simplicidade no fluido que chamais fluido magnético animal. Pessoal, aqui o que foi perguntado, né, aos espíritos? O fluido universal, porque nós estamos falando de barulhos, movimentação de objetos, né, suspensão, várias manifestações nos objetos, pesados, grandes, rústicos ou não, que são feitos aos nossos olhos pelos espíritos, né? São feitos pela nossa percepção, que a maioria de nós não viu os espíritos.
Então eles perguntaram, tem um fluido, tem uma energia, tem um princípio inteligente por trás movimentando esses objetos. Então esse fluido, que é o elemento principal, que é o elemento primeiro, tudo foi criado por Deus. Quando nós falamos que Jesus é o co-criador do planeta, que Jesus é um espírito puro, que como nós fez toda a caminhada e se tornou crístico, que há mais de 4 bilhões e meio, ele assumiu perante Deus, ele dizia perante o Pai que nenhuma ovelha se perderia. Nos abraçou como uma humanidade deste planeta para nos governar, nos auxiliar, e como Criador, usou o fluido cósmico universal para, junto com Deus, porque Deus cria tudo. E através do fluido cósmico universal, os espíritos são co-criadores. E espíritos puros recebem, assumem, aceitam uma leva de espíritos, uma humanidade para auxiliar, amparar, direcionar, como Jesus nos aceitou. Então, aí fala, tudo é criação de Deus, né? Sim, tudo é criado com a movimentação através desse princípio elementar. Só Deus não foi criado. Único, onipresente, onisciente, onipotente. Deus. Por isso que é muito interessante quando a gente vê, às vezes, as pessoas exaltando tanto demônio, diabo, Satã, e falando em mil outras criações, num medo, num pavor. Deus, soberanamente justo e bom. Né? Então, irmãos que ainda sintonizados no mal, são capazes de fazer muita maldade, mas porque ainda não têm o conhecimento do que é a alegria do bem. Né? E aqui ele conta, o fluido cósmico universal é o elemento universal? Sim. E ele fala, tem fluido elétrico? Por isso que eu quis ler sobre as ondas, sobre a velocidade do nosso pensamento. Porque todas as vezes que nós falamos em fluidos, uma vez nos nossos estudos mesmo, sempre tem alguém querendo falar assim, a definição de fluido não é essa. A definição de onda não é essa. Né? E aí, quando nós buscamos hoje na ciência, a gente pensa o seguinte, aquela onda, né? A onda ultravioleta, a onda do raio-x, o infravermelho, né? As ondas do rádio, as ondas que hoje nós temos aí, ó, através do celular. Alguém vê? Ela existe? Ela existe. E ela pode ser medida? Pode. Então, ela tem densidade. E é isso que os amigos espirituais vêm dizendo. Através dessas ondas, através dos fluidos, através da vontade e através da energia combinada dos que estão reencarnados, estes espíritos movimentam, sim, objetos e interferem em nossas vidas, nos nossos lares, onde nós estamos. Daí a importância da questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos interferem em nossa vida? E eles respondem, sim, de tal forma que são eles que vos dirigem. Cada um de nós vai permitir, pela nossa vontade, pelas nossas necessidades, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, quem nós queremos perto de nós. Né? Então, esse fluido cósmico universal, ele pergunta aqui, né? Ele se apresenta na sua maior simplicidade. Por que na sua pureza? Então, ele fala que na simplicidade, na pureza absoluta, só espíritos puros. Espíritos que podem renascer em planetas, moradas mais evoluídas. Por que nós não temos um perispírito e uma densidade para renascermos em Júpiter, o planeta azul, de um azul mais lindo? Chico relatou isso. Nos livros Cartas de uma Morta, da mãe dele, ela conta isso. Em vários outros livros, eles relatam a beleza de viver em Júpiter, que são espíritos que já passaram por todos esses processos da inveja, da possessão, do ciúme, da maldade, já aprenderam o coletivo, já dominam as tendências ruins. Então, eles têm padrão vibratório para moradas, planetas mais evoluídos. Então, é que ele quis dizer que para encontrarmos na maior essência a simplicidade, só os espíritos puros, né?
E aqui fala, não podemos esquecer que o nosso perispírito, ele é moldável, ele é plástico, tem plasticidade. E aí ele fala, no vosso mundo ele será sempre modificado, né? Porque conforme vamos adquirindo pureza de caráter, conduta coletiva, respeito ao meio ambiente, respeito aos animais, respeito às normas, né? Vamos aprendendo a viver que coletivamente é importante. Ele fala que nós aproximamos da simplicidade da criação divina, fazemos parte do fluido. Aí eles perguntam, é o fluido animal? O que é o fluido animal? As energias que nós somos capazes de gerar, que Franz Anton Mesmer, né? Ele nasceu em 1744, ele fez um estudo na Alemanha e ele falava sobre magnetismo. Então, muita gente começou a falar sobre mesmerismo, começou a desdenhar. Porque antes de Kardec, antes dos amigos do plano espiritual citarem que a vida não acaba aqui, que nós somos uma energia de vida que continua, né? Que essa energia é semimaterial e que existe sim, que as nossas sensações e percepções são importantes, ele fez todo um trabalho que hoje os físicos voltam a entender. Porque em vez de brigar e dar um nome de fluido, de onda, vem como um magnetismo que está cada vez mais forte. Então, é nesse sentido que eles vêm fazendo essas questões. Para a movimentação, não vão perder lá não, né? Das mesas, desses barulhos, a gente já sabe que existe espírito. A gente já sabe que precisa combinar um reencarnado com o desencarnado e a energia da natureza que nós tiramos, né? É muito importante a gente falar sobre isso. E aí, gosto muito de lembrar uma colega de uma outra casa espírita contando que os amigos espirituais, né, os mentores, se manifestaram e pedindo que para que os trabalhos de auxílio ao próximo nas reuniões mediúnicas pudessem ser melhorados, porque a combinação de fluidos do médium com as energias do ambiente, por mais que nós tenhamos Deus, Jesus e bons espíritos, a nossa conduta e a conduta do grupo é corresponsável pelo resultado. Então, eles pediram que fossem plantadas flores, plantassem plantas que dessem flores, boas energias, para que fosse utilizado e retirado das plantas fluidos para auxiliar no socorro de muitos que tinham colocado o nomezinho lá na caixinha de fluidificação. Vamos lá? Vamos. 6. Afirmou-se que o fluido universal é a fonte da vida. Seria ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Resposta: não. Esse fluido só anima a matéria. 7. Sendo esse fluido que forma o perispírito, parece encontrar-se nele uma espécie de condensação que, de certa maneira, o aproxima da matéria propriamente dita? Resposta: de certa maneira, dizeis bem, porque ele não possui todas as propriedades da matéria e a sua condensação é maior ou menor, segundo a natureza dos mundos. 8. Como um espírito... Vamos lá. Pode seguir? Pode. Como um espírito pode mover um corpo sólido? Resposta: combinando uma porção de fluido universal com o fluido que se desprende do médium apropriado a esses efeitos. 9. Carol, vamos parar aqui? Tá. Vamos parar. Tá, porque a partir do 9 é bem interessante, que já vai direto nos movimentos de suspensão de objetos e de ruídos que acontecem pela intervenção dos espíritos. Uhum. No sexto, que ele pergunta, esse fluido cósmico universal, que muitos chamam do halo divino, né? Que foi criação de Deus, porque Deus cria tudo, e tudo que existe em todas as moradas, em cada planeta, em cada humanidade, tudo é retirado desse elemento primordial, elementar, que foi o Cristo. É como se nós imaginássemos, imagina se estivéssemos todos num grande aquário. O peixe movimenta, os peixinhos movimentam e vivem sem ter a consciência que eles estão num mundo, num mar daquela água, daquele movimento. É como se nós estivéssemos o fluido cósmico. Se a gente pudesse explicar, é toda essa energia que existe
toda essa movimentação, esse elemento que existe, ele é neutro, e os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes movimentam, criam, transformam, dão cheiro, cor, direção a todo esse fluido que nós manipulamos. Então, de alguma forma, nós somos também co-criadores das energias que nós estamos envolvidos. Às vezes a gente fala assim, nossa, nosso trabalho é horrível, é a gente que está mal. Né? Porque o dia que você está bem, você vai para o trabalho e está legal. Então, tem dia que você percebe que a energia daquele ambiente não está legal, mas ela não te afeta tanto, né? E aqui ele fala, esse fluido é fonte da vida, não seria o mesmo que fonte da inteligência? A inteligência, ela pertence ao Espírito. Deus nos criou simples, né? E ignorantes. E para que nós pudéssemos, através do princípio inteligente que é doado ao Espírito criado por Deus, cada um de nós, único e singular, Deus nos deu o princípio inteligente. A inteligência é do Espírito, é de cada um, e não da matéria e dos objetos. É o princípio inteligente, o Espírito. Uma mesa que movimenta não é inteligente. Porém, os espíritos que, reencarnados ou desencarnados ali, pela vontade, usam esses fluidos e sabem manipular para levantar, os espíritos têm inteligência. E essa inteligência é do espírito. Tanto que se a gente pegar a definição, o que os espíritos ditaram, o que é o espírito, princípio inteligente do universo, criado por Deus. E aí ele fala, né, que esse espírito, de alguma forma, ele encontra na natureza, ele está propriamente na matéria, e ele fala que todas as propriedades da matéria, independente da sua condensação, ela ser maior ou não, é o princípio da natureza de todos os mundos. Os amigos espirituais, novamente nos contando que conforme nós vamos evoluindo, melhorando, vamos ficando mais leves, vamos largando, vamos transformando e melhorando o nosso perispírito e vamos adquirindo uma condição vibratória que nos permite evoluir, moradas mais evoluídas. Cada mundo tem a sua evolução, cada morada. Jesus nos dizia, há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa é uma realidade que nós devemos almejar, as moradas junto com Jesus, né? Outra coisa interessante, como o espírito pode mover um corpo sólido? E aí eles falam, combinando uma porção do fluido cósmico universal, com o fluido que desprende do médium, apropriado para esses efeitos. Gente, a mediunidade, o livro dos médiuns, o convite que nós precisamos ter para a seriedade de descobrir que quando estamos diante de alguém que está num processo de incorporação, diante de alguém que está numa manifestação, diante de uma obsessão de um processo terrível, nós precisamos ter a consciência, existe um espírito ali que manipula e chama outros para que ele fortaleça o seu intuito. E quando nós sabemos disso, nós até fazemos as nossas preces com mais caridade. O papel do médium é fundamental. O médium educado nos conhecimentos de toda a consequência, de todos os fluidos que ele manipula e que graças a eles muitas manifestações acontecem, é fundamental. Quando o médium não deixa ser, né, um joguete na mão de espíritos malévolos, de espíritos não sintonizados no bem, para prejudicar a si próprios que estão à sua volta. Quantas histórias nós vemos de médiuns que no seu ambiente de trabalho, nos seus lares, eles são pessoas dificílimas e ficam escutando e seguindo tudo que os espíritos falam. E eles complicam, mas a mediunidade é uma luz para o médium que trabalha com fins sérios, que se educa, que estuda, que quer melhorar. Todos nós, de alguma forma, temos uma manifestação, mas os médiuns, a gente chama de médium ostensivo, aquele que dá passividade. O que é isso?
oportunidade, uma sintonia para que o espírito se manifeste. Esse médium sofre recebendo miasmas, impressões deletérias de irmãos que estão em situações horrorosas, mas ele filtra pelo seu valor moral, ele filtra essas energias ruins e leva, né, para toda aquela equipe o conhecimento necessário para que ele receba auxílio. E aqui ele fala, o médium desprende fluidos diferenciados que, combinado com os fluidos do espírito, do fluido cósmico universal e das equipes espirituais, movimentam objetos, transportam, escondem, atravessam paredes, né? E às vezes se tornam visíveis aos outros, aos nossos olhos. Mas é muito importante que a gente entenda que o médium, né, ele tem uma composição orgânica, ele vem com essa capacidade que desenvolve. Quando a gente fala, o médium vai desenvolver, não se deve. A Sueli Caldas Schubert falava muito, né? Gente, a gente fala assim, não pode ficar desenvolvendo. Muita gente fala, não vou desenvolver, porque eu não quero envolver nisso. E o médium não se desenvolve, não pela curiosidade, pelo estudo ele se melhora. E a espiritualidade, a mediunidade é fundamental. Aquele caso que ficou famoso em Paris, das ruas que recebiam as pedradas, uma casa que ninguém conseguia vender, alugar, morar lá, e ouvia-se, e via pedras sendo atiradas, só as pedras, não via ninguém que estava atirando. E lá dentro, quebrando vidraças, quebrando madeira, ruídos horrorosos. E aí, a espiritualidade, depois, Kardec foi lá ver essa casa fazendo estudo, e os amigos espirituais diziam que, olha, esses relatos estão na Revista Espírita, que foi editada entre 1868 e 1869. Esses espíritos, eles diziam o seguinte, como as pessoas iam nesta casa, nessa rua, para ver essa casa que era chamada de assombrada, em que se atiravam pedras em quem estava assistindo, as pessoas levavam pedradas, e que davam tantos fluidos, eles diziam o seguinte, nas redondezas da casa, e os próprios fluidos dos que iam na mediunidade que eles desconheciam, eles forneciam fluidos que, combinados com aqueles espíritos que eram desobedecidos, que queriam pôr medo em todo mundo, e morria de rir das pedradas que eles jogavam nas pessoas, eles usavam os fluidos dos médios reencarnados para movimentar. Tanto que, quando ficava observando, às vezes de longe, isso parava. Por quê? Não tinha médiums ali para fornecer fluidos, eles não conseguiam combinar fluidos para movimentar. Sempre tinha um reencarnado próximo, que até sem querer fornecia essas energias. Por isso que nós devemos conhecer a nossa mediunidade, porque conforme às vezes, nós estamos irritadíssimos em um determinado lugar, se formos um médium que tem muita ostensividade, tem muito fluido, essa emanação de fluido, espíritos que não são bons utilizam esse fluido nosso para fazer, sem a gente perceber, algum mal. Alguém ser atropelado, algo de ruim acontecer. Quando nós dominamos, por isso que a nossa luta, né, é nos tornarmos cada dia mais equilibrados, sintonizados, para buscarmos na energia, na natureza, equilíbrio para não sermos objetos, joguetes na mão dessa comunidade, né, dessa humanidade desencarnada que ainda não está sintonizada no bem. Vamos lá agora para o 9? Tá aí a importância do aprendizado, né, Denise? Fundamental, para a gente também não ser enganado. Outra coisa muito séria, Carol, é aquilo que a gente sempre comenta, o perigo das mistificações e disfarçadas, às vezes, de animismo. Porque a mistificação tem uma intenção de enganar, uma fascinação, que também é um processo obsessivo, né? Porque muitos acham bacana ser médium, né? E aí começam a fascinar. E grupos espíritas, muitas vezes sem conhecimento, começam a querer convencer algumas pessoas que elas estão vendo, que elas são médiums. Aí a pessoa fica tão encantada que toda ideia que vem, ela acha que é dela.
aí ela entra na fascinação em achar que está vendo, né? E como que a gente luta contra isso? Buscando conhecimento. Opa, isso é meu? Esse pensamento é meu? Faz sentido eu chegar num lugar e ficar jogando verdade na cara de todo mundo? Né? Então, assim, qual que é a realidade? É isso que e aí o estudo vem nos mostrar isso. Ou, se está acontecendo, será que sou eu? Será que tem mais alguém que me dando essa energia? O que a gente pode fazer? Conhecer a si mesmo, é saber exatamente o que é nosso e o que não é. E é muito difícil a gente conhecer os nossos... lá no nosso íntimo, a gente tem muita dificuldade ainda de assumir as nossas falhas, né? Como faço para saber se tem algum tipo de mediunidade? Gente, muitas pessoas, às vezes, perguntam, né? A intuição, a sensibilidade, a percepção, em algum grau, todos nós temos, né? A mediunidade, essa que precisa estudo, desenvolvimento de conhecimento, né? Ela vai acontecer conosco. E, às vezes, é intermitente. Numa determinada fase da nossa vida, a gente pode ter uma mediunidade que é ostensiva, que a gente começa a ver, perceber. Aí nós vamos buscar estudo, vamos participar das reuniões, pedir auxílio nas casas espíritas, ler, tomar conhecimento, e pode passar. Nem todo mundo que chega incorporando nas casas espíritas, eles vão ser médiums. Naquele momento ele está apresentando, mas às vezes ele é educado, ele não tem esse papel nem essa missão. Somente naquele momento foi ativado aquilo ali. Então, a continuidade. O que nós, como que a gente sabe, né? De alguma forma, é muito importante, a nossa amiga está perguntando, é muito importante a gente ficar vigilante com os pensamentos. É impressionante. Divaldo fala isso. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Outra coisa, do nada, né? Você vai em determinado lugar, está em determinado lugar, você começa a ter certeza que você está sabendo tudo o que aconteceu ali. Ou você escuta algo, quando é dos amigos, dos irmãos espirituais, é como se a gente recebesse uma ordem. Ela não vem naturalmente do centro do nosso pensamento, do nosso sentimento. Ela vem como alguém nos falando. Aí a gente já percebe. A mediunidade, por exemplo, é quando nós percebemos, né? Você vai em determinado lugar e você tem uma sensação muito clara de uma dor que não é sua, né? Você sente uma aflição. Acho que a Dani pode até explicar isso melhor para nós aí, não pode não, Dani? Não. A professora Denise Saber, por favor. Não, mas eu não tenho mediunidade, não. Mas assim, nosso irmão, Não, o que não é tem, importante? não. Para você estar fazendo. Você quem Para a Samira estar fazendo essa pergunta, é o seguinte: não, a gente não deve ter a curiosidade, e às vezes eu vejo assim, algumas pessoas e falam assim, vamos juntar um grupo, vamos estudar para desenvolver a mediunidade do grupo. Nós não devemos fazer isso. Não pelo fator da curiosidade, porque quem tem a mediunidade, quem vai receber a comunicação do plano espiritual ostensivo, quem vai receber a psicografia, é só aquele que fisicamente, organicamente, já renasceu com essa característica e essa anteninha ligada lá na glândula pineal, que tem essa sintonia. No momento em que essa mediunidade vai aflorar, ela acontece. Então, assim, nós não temos que preocupar, assim, se a gente puder falar, a gente deve ter conhecimento, controle do nosso pensamento. Mas se você sofre influência do nada, você fica extremamente irritada, com raiva, implica com alguém e quer brigar, você está simplesmente recebendo uma influenciação. A mediunidade é quando você percebe, e é de uma forma, as pessoas que têm a psicografia, elas começam a falar que o braço queima, formiga, porque ela tem que escrever, né? Então, quando ela assusta, ela fala assim, tem que escrever, chega a doer, porque se não escrever, não sente um determinado alívio. É o espírito que se aproximou, precisando ditar algo. Então, a incorporação, né, da passividade. Então, não se preocupe. Agora, caso você tenha algum desconforto,
Depois, se você quiser aí, né, entrar em contato com a gente, né, Carol? A detalhar mais, com maiores detalhes, a gente pode até estar indicando. Mas nós não temos que preocupar muito se nós somos ou não. Na verdade, o maior exercício da mediunidade é vivermos fazendo todo o bem que a gente puder a nós e ao próximo. Porque se nós estamos bem, nós temos pensamentos bons e emitimos fluidos bons que geram ondas que levam alegria e energia para todos. Inclusive fluidos que curam, tá? Dani, divide com a gente. Dani, a Viviane está pedindo para você dividir suas experiências. Vamos forçar. A gente não. Olha. Viviane, por favor, não me coloque em saia justa, não. Sabe por quê? Não, olha aqui. Porque tá falando, Vivi. Toda palavra aqui é você, Denise. O tom da palavra é você. Não, mas não tem nada disso, não. Gente, mas o que a gente queria tentar acalmar o coração dessa nossa amiga se você tem algum sentimento, alguma percepção que você sofre uma influenciação, a primeira coisa que a gente deve buscar é o conhecimento e saber que quem manda em nossa mente somos nós. Quem manda em nosso corpo somos nós. Quem manda em nossos pensamentos somos nós. Nós somos responsáveis. Nós não devemos dar sintonia, porque com mediunidade ou sem mediunidade, nós atraímos outros irmãos com energias boas ou não. Então, o maior cuidado que a gente deve ter é estudar as obras, estudar o Livro dos Espíritos. As obras de André Luiz são de um ensinamento fantástico. É muito importante para que a gente possa. Com o tempo, nós vamos percebendo. Mas a gente deve, independente de qualquer coisa, sem mediunidade nenhuma, igual não tem, buscar ter alegria do conhecimento para muitas vezes socorrer alguém que não está bem, que não está sentindo bem, né? Então, a gente vê a luta que é aqueles irmãos com a sintonia. Muitas vezes, nós estamos achando que somos médiuns, nós estamos simplesmente sofrendo um processo de interferência. E que aí nós vamos nos educando, vamos melhorando, começamos a aceitar e começamos a estudar e vamos não permitindo que irmãos em sofrimento ou nossos inimigos possam nos atrapalhar. Mas, porém, o médium, ele é um instrumento do Mestre Jesus para, com fins sérios, fazer a extrema caridade de direcionar os espíritos para o melhor, para o bem, educar. E nós educamos com as nossas atitudes. A mediunidade de Chico Xavier, médium em todas as categorias, espécies e escala. E foram perguntados qual a maior mediunidade de Chico, o maior exemplo que ele deu da mediunidade, em que era o aspecto que Chico tinha mais mediunidade, que era melhor. A vida dele, a caridade que ele fez. Então, estudar a mediunidade e perceber, e se você está sofrendo alguma interferência, seja em que momento for, você manda nos seus pensamentos, no seu corpo, pensar em algo bom, pensar em lugares bonitos, se remeter em natureza, olhar as árvores, olhar o sol, tudo isso afasta daquele pensamento negativo em mim, porque a obra divina é maravilhosa. Jesus, usando todo o fluido cósmico universal, nos concedeu um planeta de muita beleza. Nas aves, nas plantas, os animais, na natureza, nas estrelas, no sol. A gente aprender a ver beleza por onde a gente passa. Este é o maior princípio da mediunidade que a gente começa. Vamos lá, Carol? Denise, deixa só, é uma dúvida. Você falou assim que eu não tenho Você falou, eu não tenho mediunidade. Tem alguma pessoa nesse vasto mundo nosso que não tem nenhum tipo, porque eu acho que alguém deve ter pelo menos alguma coisa. Não, você usou certo. Porque, como assim, né? A gente gosta muito de estudar, então as pessoas acham que, nossa, acha que a gente vê tudo, sabe tudo, né? Sim. Então eu costumo dizer, eu não tenho, mas, gente, no fundo, todos nós temos a intuição. Então, isso é uma mediunidade. O que significa mediunidade, gente? É a comunicação de um espírito desencarnado
e comunicando com o espírito reencarnado. A mediunidade é a interpretação da comunicação desse espírito com o outro, que somos nós que estamos encarnados. Só isso. A mediunidade precisa ficar desmistificada, entendendo que é um processo natural da vida, que ora estamos aqui no corpo de carne, ora no fluido vital, ele se esgota, é a quantidade de fluido que é de fluido vital é retirado do fluido cósmico universal, e que o nosso fluido vital, que nos dá ânimo, que nos dá vida, o fluido vital, a hora que ele se esgota, o nosso corpo para de funcionar, morre o corpo, a matéria, mas o espírito se desliga, o nosso perispírito se desliga e voltamos para morar na pátria espiritual. Então, é muito importante, gente, a gente falar sobre fluido cósmico universal como elemento e o nosso fluido vital. Se nós estivermos numa UTI e estamos ligados aos aparelhos e o nosso fluido vital se esgotou, se é chegado o nosso momento de voltar para a pátria espiritual, o mecanismo de movimentação de alguns órgãos físicos, eles ainda podem funcionar por alguns dias, por algumas horas, por algumas semanas, mas nosso espírito não está lá mais. Da mesma forma, por isso que nós precisamos da palavra mágica, que é a aceitação. Da mesma forma que muitas vezes, né, o espírito morre, né, o corpo morre, e o espírito ainda... aí você fala assim, mas tem espírito que está ligado. Lembra a história que eu contei no Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz citou? Todo fluido e toda energia, quando nós temos merecimento, a gente fala que dá um passe de dispersão, para dar uma limpeza no corpo. Por quê? Para que essas energias não sejam utilizadas por irmãos desencarnados e que nós, ao desencarnar aquele espírito que está se libertando, não tenha a sensação dos processos de decomposição. Para isso, precisamos ter merecimento. Mas, gente, nem todo mundo que está ligado aos aparelhos nos hospitais quer dizer que o fluido vital acabou. Não é isso. Cada caso é um caso, ok? Então, é muito importante. Gente, aqui eu recebi uma pergunta. É normal quando a gente vai escrever pedindo oração na casa espírita, as mãos começam a tremer, a caligrafia mudar, como se estivesse perdendo o domínio da mão? Né? O fato da gente escrever e pedir por alguém, este espírito, ou essas pessoas, ou nosso mentor, espíritos aproximam para nos auxiliar. Então, às vezes, o pedido, quando alguém fala assim, Carol, escreve o nome de fulano para mim e coloca lá. Às vezes é o mentor, o anjo da guarda da pessoa, em contato com o mentor da Carol, e ela sente até uma emoção, uma aflição. A gente sente a aflição, perde a caneta, a letra fica estranha. E pode ser, não é? Isso acontece muito, a gente quer escrever para não perder, ou não deixar de colocar a nossa emoção, com a nossa vontade de que a gente está escrevendo seja solicitado, seja atendido também. É um ato de extrema caridade. Porém, se é com frequência que ao tentar escrever, você tem essa percepção da letra mudar, pode ser que com o estudo, por isso que a gente estuda nas casas espíritas, frequenta as casas espíritas, pode ser que se for a psicografia uma das suas missões, elas vão se manifestar, né? Mas, de preferência, no estudo de casas espíritas, durante as reuniões e com toda uma energia fluídica para fins sérios. Pode ser, sim, o início dessa atividade que está começando. Ou pode ser uma emoção do nome da pessoa que você está colocando, dos mentores, alguém que nós amamos. Eu vou pedir pela minha mãe, e o espírito do meu pai queria também que eu não esquecesse de pedir ajuda por ela, que ele está de uma forma que ele não consegue ajudar. Aí vem toda essa emoção nesse momento de escrever. E pode ser, sim, espíritos querendo escrever e estão usando essa sintonia. Desenvolva com estudo, nas casas espíritas, com ensinamento e direcionamento sério. Não é qualquer hora, não é em qualquer lugar. A mediunidade precisa ser exercida com educação dentro de uma psicosfera
que permita e possibilite esse desenvolvimento. Senão você se complica e vai atrair um monte de espírito enganador para te confundir. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Então vai. Então vai não. Então, 9. Os espíritos erguem a mesa com a ajuda dos braços, de alguma maneira solidificados? Esta resposta não te dará ainda o que desejas. Quando uma mesa se move, é porque o espírito evocado tirou do fluido universal o que anima essa mesa de uma vida factícia. Assim preparada, o espírito a atrai e a movimenta, sob a influência de seu próprio fluido, emitido pela sua vontade. Quando a massa que deseja mover é muito pesada para ele, pede a ajuda de outros espíritos da sua mesma condição. Por sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, ou seja, sem o liame que o liga à matéria. É liame mesmo, né? Liame é como se fosse um fio energético, como se fosse uma corda energética, uma ligação. Tá. Esse liame, que chama perispírito, oferece a chave de todos os fenômenos espíritos materiais. Creio-me haver explicado com bastante clareza para fazer-me compreender. Observação. Chamamos a atenção para a primeira frase. Esta resposta não te dará ainda o que deseja. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões anteriores só tinham por fim chegar a essa, e se refere ao nosso pensamento que esperava, com efeito, outra resposta que confirmasse a nossa ideia sobre a maneira por que o espírito movimenta as mesas. Isso aí, Carol. Gente, essa pergunta aqui, e Kardec vem colocando muito sério, né? Porque, na verdade, tudo que eles vieram perguntando, eles queriam saber o seguinte: como que um espírito movimenta uma mesa, um corpo sólido, né? E aí é aquela grande, aquela explicação, combinando os fluidos da natureza que estão ali em volta, com o fluido do médium e com o fluido dos amigos espirituais, do fluido cósmico universal. Quando eu falo amigos espirituais, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pessoas não sintonizadas no bem se agrupam e se reúnem para que, infelizmente, utilizem essa energia para coisas que não são boas. Charlatões, né? A gente até comentou sobre alguns aqui. E aí, o que é interessante nessa pergunta é: os espíritos erguem a ajuda por meio dos braços, de alguma maneira solidificado, por quê? Em algumas manifestações de materialização, que a gente já sabe que pela ectoplasma, uma energia que ela é emitida principalmente pelos médiuns muito ostensivos, os médiuns de efeitos físicos, médiuns curadores, os médiuns que têm grande atividade, eles emitem um fluido que parece uma massa branca, uma energia, e estes fluidos, né, através deles, se movimenta e trabalha produzindo verdadeiras soluções, remédios para aqueles que vão ser amparados e cuidados, né? Então, aqui ele quis dizer, através dessa ectoplasmia, do ectoplasma emitido pelo médium, pelas pessoas quando estão sintonizadas no bem, é que os espíritos, em algumas reuniões, que eram chamadas reuniões de materialização, as pessoas viam mão que movimentava, mão que escrevia, viam braços. Então, foi feita essa pergunta por isso. Porque em algumas reuniões de materialização, eles viam a mão movimentando a cesta, tentando pegar o lápis para escrever, mas não viam o resto do corpo. E aí, essa materialização é possível por meio do ectoplasma, fluido emitido pelo médio, pelo ambiente. Mas aqui o que ele quis dizer foi, ele conhecendo a maldade da pergunta, né, ele fala que ele já conhecia a intenção, que ele vai escutar uma resposta que ele não queria. Por quê? Todos que estavam estudando, e muitos que vêm estudar as manifestações de a vida no mundo espiritual, ainda quer estudar o fenômeno, o milagre, né? E ele fala, olha, a resposta, eu sei onde vocês queriam chegar. Como é que pode o espírito mover um objeto? E ele fala, explica claramente, combinação dos fluidos, né? E aí ele quis dizer o seguinte, um espírito, quando ele não tem, porque a capacidade da plasticidade,
da movimentação, da alteração de fluidos no nosso perispírito, no perispírito daquele que está desencarnado, ele depende do valor, do padrão moral de cada um. Então, espíritos rudes, espíritos ainda muito sem conhecimento, sem valores, às vezes não são maus, mas também não tem grande conhecimento e nunca se preocupou muito em querer melhorar e se evoluir. Só queria viver, né? Esses espíritos não têm força moral para movimentar e combinar muitos fluidos e movimentar muito auxílio. Muitas vezes... Aí, muitas vezes, essa movimentação de fluidos, elas não são suficientes para chegar ao auxílio. Então, o que ele diz aqui? Mesas pesadas, aquele espíritos que provocam batedores, ruídos, que movimentam objetos e que querem fazer esse tipo de coisa, eles são considerados espíritos ainda inferiores. Então, a movimentação dos espíritos, eles chamam outros, nunca andam sozinhos. E esses outros movimentam todo esse fluido, juntando a energia, vários levantavam as mesas e modificavam. E aí, São Luís fala, ele percebe essa observação de Kardec, né? Chamamos atenção para que o São Luís responde, olha, nós sabíamos qual era a intenção da pergunta. Ainda não chegou naquilo que vocês querem aprender. Querem saber. Não é como vocês querem, mas é a verdade que ele fala, né? Então, ele conta exatamente isso aqui, tá? Então, por isso, gente, Chico Xavier conta que um crime bárbaro que aconteceu com um jovem de 14 anos cometeu um crime bárbaro, uma atrocidade, num homem muito maior do que ele, mas foi uma coisa horrorosa. E aí, quando o Chico foi visitar o menino, né, ele dizia que a gente devia rezar muito durante o nosso sono, antes de dormir ao acordar, porque durante o sono, espíritos que querem a nossa queda moral, eles nos atormentam, nos hipnotizam. E aí ele foi conduzindo esse jovem durante o sono, durante muitos meses de semana, que ele tinha que ir assassinar aquele determinado homem. E só que, quando o delegado foi, né, e apareceu, eu falei, como é que esse menino de 14 anos consegue matar esse homem dessa forma? E aí, muitos foram perguntar a Chico, porque o caso tinha virado uma comoção, né, nacional, e Chico dizia, falou assim, meus irmãos, vocês estão vendo um menino de 14 anos que cometeu, mas por trás dele são muitos, foram muitos, não foi crime de um só. Então, os espíritos se reúnem para movimentar mais fluidos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes aquilo que a gente acha que é só ideia nossa, a gente tomar cuidado, que pode ter muitos em volta de nós. Da mesma forma, quando a gente quer fazer caridade, quer fazer o bem. Se a gente quer, nós atraímos muitos, que modificando e combinando os fluidos, vão dar força e gerar resultado. Você quer ler o número 10 ou você quer deixar para depois? Não, dá para a gente fazer a 10, mas antes... Não, eu vou ler a 10. Depois eu vou fazer pergunta. Fazer pergunta não, fazer um comentário. Está todo mundo curioso aí. Não, você tem intuição, fala esse comentário aí. Não tem nada não. Eu sou igual você, não tem nada. Vamos lá. 10. Os espíritos que ele chama para ajudá-lo são inferiores a ele? Estão sob as suas ordens? Resposta. Quase sempre são seus iguais e acordem espontaneamente. Como eu estava explicando, me faz muito lembrar os fenômenos da natureza. Todos nós somos criados espíritos simples e ignorantes, né? E vamos aprendendo e evoluindo. Então, a gente... primeiro, quando somos criados por Deus, aquela centelha de luz, aquela centelha de energia, nós estagiamos no reino mineral, passamos milhões de anos ali para aprendermos a agrupar, né? Os nossos nutrientes, né? Os nossos sais minerais tão interessantes, é um agrupamento. Depois nós vamos para o mundo
para o reino vegetal, onde nós vamos aprender as sensações, as percepções, frio, quente, calor. Ali nós aprendemos as sensações, reflexos das sensações, espíritos estagiando. Depois vamos estagiar no reino animal, onde nós vamos desenvolver instinto de sobrevivência. E quando já estivermos aprendido e percebido, vamos estagiar, vamos começar, a partir deste momento, passamos a ser responsáveis pelos nossos atos, nos tornamos um espírito que respondemos pelas nossas atitudes e começamos a renascer no reino hominal. Então, aquela frase, né? Nasce no mineral, dorme no vegetal, nasce no mineral, cresce no vegetal, dorme no animal e desperta no hominal. Essa frase está no livro A Gênese, Os Amigos Espirituais, mostrando a nossa evolução enquanto princípio inteligente. E quando nós estamos, os elementais que todo mundo fala, os gnomos, essas forças da natureza, os elementais somos nós, espíritos criados por Deus. Ainda, os espíritos rudes, ainda sem conhecimento, eles são responsáveis pelas forças da natureza, sempre um grupo de espíritos, tem alguém que cuida e vela por eles. Então, quando tem as tempestades, quando tem as energias, os ventos, os maremotos, são espíritos, ainda trabalhadores dos elementos, dos elementais das forças da natureza, que são dirigidos por um espírito superior a eles, mas ainda trabalhando com as energias brutas, para que estes espíritos, num movimento de seus fluidos e energias ainda grotescas, façam com que os fenômenos da natureza aconteçam. Nada se perde. Tudo é para a evolução, para o ensinamento de Jesus, do Cristo em nós. Então, quando ele chama esses espíritos para ajudar, são espíritos que têm a sintonia e têm o padrão vibratório deles, porque espíritos mais sábios, mais evoluídos, que já aprenderam amor, que têm grande conhecimento, que estão desenvolvendo, intuindo e auxiliando os cientistas, os médicos, né, as pessoas a fazer caridade, eles não vão ficar juntando para levantar a mesa numa reunião mediúnica. Então, é nesse sentido que ele está querendo dizer. Então, nós nos agrupamos, nós estamos em volta, isso é muito importante para a gente pensar, a maioria dos pensamentos que acontece conosco no dia a dia. Ele é o resultado da combinação dos nossos sentimentos e quem nós somos. Então, quando nós vamos aprendendo, vamos buscando melhora, nós vamos tentando vencer os nossos pensamentos e atitudes ruins, tentar praticar ações boas, falar de forma mais doce, tentar perdoar mais, brigar menos. E aí nós vamos o quê? Nos agrupando com pessoas que vão tendo a sintonia. A gente não consegue mais conviver com aquele que tem tanto vício que a gente não aguenta mais, porque o padrão vibratório dele não é o nosso. E aí ele quis dizer, esses espíritos que levantam objetos, que se manifestam, que são chamados para auxiliar, né? Quando a tarefa é grande, são todos da mesma ordem. São todos do mesmo padrão vibratório, né? Então ele quis dizer, são inferiores, inferiores não no sentido de menor perante Deus, mas inferiores de ainda não buscarem conhecimento, não buscarem praticar coisas melhores e terem atitudes mais úteis. Deu para entender, gente? Perfeitamente. E aí, Carol, agora é com você. Não, eu vou analisar a minha pergunta. Agora é com você. Gente, quantas vezes que a gente fala na reunião, né, no estudo, conhecimento, a gente começa a ter uma percepção maior e observar mais. Pessoas que do nada têm aquele surto. Pode ser uma coisa física, pode ser uma disfunção tireoide, hormonal, pode. Mas perceber que foi no médico, não deu nada no exame, e a pessoa continua aprontando, aí sim nós temos que ver o que está nos influenciando, buscando conhecimento.
Não tem nada. Tem gente que acha muito lindo. Ah, eu sou médium, né? Acha bonito falar. Mas é de grande luta. E também tem irmãos que têm a mediunidade e ficam num sofrimento absurdo. Tem que tomar muito cuidado, porque a energia da mediunidade, se ela não for trabalhada em caridade, ela desequilibra e adoece o médium, sim. Tá? Tem isso também. Então, é sempre no amor, no propósito de fins sérios. Né? E Chico dizia muito, 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 que pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes, a gente precisa muito fazer o trabalho de ter a paciência com a alegria do outro. Interessante, né? E lidar com muita responsabilidade. Muita, muito. Né? Nós somos responsáveis, gente, às vezes. A gente não, no dia a dia nós estamos massificando e a gente não consegue entender que uma palavra, um gesto, né, um pensamento, um sentimento, a gente está complicando toda uma vida e toda uma história. Eu tenho um amigo que ele diz que ele faz um esforço enorme para ter pensamentos bons, porque se ele não conseguir ajudar ninguém, pelo menos ele quer ter certeza que ele não poluiu o ambiente onde ele foi. Então, são essas mínimas responsabilidades que a gente vai exigindo da gente. Espero, gente, desculpa se eu não conseguir responder alguém. Se alguém tiver alguma dúvida, depois nos procure, né, Carol? Que a gente vai tentar formular, estudar mais e clarear. Agora nós vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Deus, a misericórdia divina, a alegria de cada um dos irmãos aí presentes, mas imensamente ao Mestre Jesus. A toda a equipe da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, a doutor Pedro Luiz e cada irmãozinho do plano maior, que nos assiste, que nos ampara e que nos auxilia. Que cada palavra, que cada linha do ensinamento do plano maior se transforme em energias, em perfume, em amor e alívio ao próximo. Que essa espiritualidade linda e benfazeja, nas mãos do Mestre Jesus, no amor de Maria, venha como piedade, como perfume, como luz, nos corações sofridos e aflitos. Que todos possam sair das dores, das aflições, dos hospitais, encontrar um renascer, uma nova oportunidade. E o que seja o que for que nos acontecer, que o Mestre Jesus nos fortaleça para aceitar e continuar a amar. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Denise. Obrigada, pessoal, que teve a paciência aí de nos acompanhar. Lembrando que semana que vem a gente volta já na pergunta 11, da segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 4, teoria das manifestações físicas. Gente, é uma coisa que eu queria falar muito. Todos nós, se possível, vamos dar uma lidinha nas questões do tópico onde a gente parou, para quando começar o estudo, a gente já está sintonizado mais ao mesmo tempo, né? Tirar alguma dúvida. Beleza? Eu já Grande abraço. Foi na pergunta número 11, tá? Que a gente vai continuar. Gratidão, um beijão para vocês todos, tá? Obrigada, Carol. Obrigada, Clarice. Beijo, Denise. Com Deus. Beijo para todo mundo. Beijo, gente. Com Deus.